Nesse vídeo eu vou te contar os erros que eu tive durante a minha maternidade, que assim, nada a ver, não é nada necessário, nada disso. Erros que eu cometi durante a minha maternidade, que se você me escutar e se identificar com isso, você não precisa passar por eles. Então escuta bem, porque são conselhos de uma mãe dedicada, de uma mãe assim, atenta, estou sempre observando, aprendendo com os meus erros. Eu queria muito que alguém tivesse me falado essas coisas quando meus filhos eram pequenos, mas não tive essa sorte. Eu precisei cometer os erros, passar por isso e aprender sozinha com meus próprios erros. Mas agora estou aqui para te contar, para te avisar, te alertar, e se fizer sentido para você, se identificar, você já pode mudar isso. Tá? Então, são 4 erros que eu cometi com os meus filhos quando meus filhos eram pequenos. Na hora de, assim que nasceu meu filho, a primeira coisa que eu fiz foi negar e desvalorizar toda a educação que minha mãe e meu pai tinham me dado. Segundo erro, querer dar tudo o que eu não tive para meu filho. Todo aquilo que eu não tive, fazer o meu filho feliz, que para ele não falte nada, que ele tenha tudo o que eu não tive. Eu vou contar a vocês por que isso é um erro, um gravíssimo erro. Outro erro que eu cometi foi querer ser perfeita. Uma mãe que não comete erros, uma mãe perfeita, que sempre acerta. Isso foi um peso enorme na minha maternidade e não foi nada legal para as crianças também. E outro erro que eu cometi foi namorar com a culpa. Tipo, me sentir culpada por tudo. Tudo era culpa minha e eu ficava com sentimento de culpa para mim. Qualquer coisa que acontecesse com os meus filhos, mesmo que não dependesse de mim, eu me sentia culpada. Isso casa com a ideia também de querer ser uma mãe perfeita, mas tudo era culpa minha. Para mim, tudo mosquito mordia meu filho, eu me sentia culpada. Então, eu vou contar a vocês, agora vou contar detalhadamente esses 4 pontos, como é que funcionava isso na prática, que sentimentos eu tinha e o que você precisa fazer para não cometer os mesmos erros que eu cometi. Porque essas coisas deixaram a minha maternidade, nos primeiros anos de vida dos meus filhos, deixaram a minha maternidade muito pesada mesmo. Era um caminhão nas minhas costas. E não é necessário, nada disso. O primeiro, desvalorizar a educação que minha mãe e meu pai tinham me dado. Foi assim, para mim, nasceu o meu primeiro filho e eu pensei assim, eu vou educar ele diferente. Eu não vou fazer com ele as coisas que fizeram comigo. Com ele vai ser tudo diferente. Eu vou educar ele do jeito que fizer sentido para mim. Só que não percebi que também tinha uma certa revolta em mim. Tipo, uma revolta com minha mãe, uma revolta com meu pai por coisas que eles tinham feito. E aquilo era mais uma reação à educação que eles tinham me dado. E não era algo realmente pensado com cuidado para meu filho. E eu vejo que isso está acontecendo muito hoje em dia. Adultos que quando têm os seus filhos, quando nasce o primeiro filho, você nega a educação que tua mãe e teu pai te deram porque é antigo. Porque eles eram autoritários, porque eles não me compreendiam, porque eles, sei lá, eles lidavam comigo de uma forma que eu não vou repetir isso com meu filho. Nesse pensamento de eu não vou repetir a mesma coisa que fizeram comigo, eu não vou repetir com meu filho, eu deixei ir por água abaixo também valores, coisas assim, que por algum motivo são passados de geração em geração. O que acontecia? Por exemplo, o meu filho estava agressivo, batia em todo mundo. Com 4 anos de idade, meu filho estava agressivo. A minha mãe chegava e falava para minha filha, o teu filho precisa de limites. Ele precisa de limites. E eu olhava para minha mãe e escutava aquilo, sabe, com revolta. Eu falava para ela, eu não vou fazer o mesmo que vocês fizeram comigo. Eu não vou fazer a mesma coisa. Que limites? Eu estou educando meu filho de uma forma respeituosa. Vocês eram autoritários. Só que então, por ter essa revolta, eu estava perdendo de ouvir aquilo que é passado de geração em geração. Eu estava negando aquilo que é passado de geração em geração. E que uma vovó, quando olha para o seu neto, percebe que faltam as bases, as coisas básicas para estruturar aquele ser humano. Uma vovó que já educou seus filhos e agora está vendo um neto. Você não pode não escutar o que a vovó está dizendo, porque, claro, tem muita coisa que a gente não quer fazer com nossos filhos, que nossa mãe e nosso pai fizeram com a gente.
Tem muita coisa que a gente não quer repetir e é válido, tá tudo certo. Por exemplo, eu não queria agredir o meu filho, eu não queria ser autoritária, eu queria respeitar o meu filho, eu queria escutar o meu filho, eu queria dar voz para o meu filho, eu queria deixar o meu filho opinar, escolher. Na minha infância, eu tinha me sentido deixada de lado nesse sentido. Não tinha me sentido respeitada. Então, para o meu filho, eu queria dar uma educação completamente nova, inovadora e diferente. Só que, em lugar de olhar para minha mãe, para o meu pai e pensar assim, deixa eu ver o que eles fizeram que não foi legal, mas deixa eu ver o que eles fizeram que foi legal. Eu não fiz esse análise. Assim, parece que bloqueou os meus ouvidos. Tipo assim, tudo que vier da minha mãe e do meu pai, eu não vou ouvir. Porque a educação que eles me deram doeu. Então, eles não sabem. Eu não vou ouvir o que eles estão falando. Então, a minha mãe, por exemplo, falava verdades na hora certa, quando meu filho estava agressivo, falava para mim, filha, ele precisa de limites. E eu não conseguia nem ouvir só porque estava vindo dela esse comentário. Então, eu falava para ela, você não entende, eu não vou educar os meus filhos como vocês educaram a gente. Eu vou educar diferente, me deixa em paz. Demorei mais 4 anos para perceber que o meu filho precisava de limites. E começar a fazer as pazes com a minha mãe, meu pai, a educação que eles me deram, com o passado. E comecei a não simplesmente negar tudo que vier deles. Porque assim, sempre na observação de uma vovó, de um vovô sobre os nossos filhos, sempre há sabedoria. Sempre há algo que é verdadeiro. Porque eles são pessoas que já educaram crianças, que já agora são pais e mães de pessoas adultas, então já sabem o resultado da educação que eles deram e que estão vendo agora a terceira geração, os netos. Eles já foram crianças, já educaram crianças e agora estão vendo os netos. Então, nos desconfortos deles, sempre há uma certa sabedoria, uma certa verdade. Logicamente, tem vovós que foram autoritários, que foram agressivos, que batiam nas crianças. E você não vai querer fazer a mesma coisa com seus filhos. Só que não dá para tirar toda, por reconhecer essas coisas ruins, tirar toda a verdade e desacreditar completamente da tua mãe e do teu pai. Porque então você está se perdendo de aprender com aquele que tem experiência, só porque você não gostou de algumas coisas. Então, para mim, foi assim, uma perda de tempo. Eu neguei a minha mãe, neguei o meu pai, não escutei nada do que eles falavam, porque eu queria ser diferente, porque eu achava que eu era melhor, eu era mais moderna, eu era de outra época. Então, eu achava que eu era melhor educando os meus filhos. E que eu iria ser melhor, educando diferente, não sei como, mas diferente a eles. Então, eu não escutava o que eles falavam. E tinha muita verdade lá. E tinha muita razão. O que isso fez? Atrapalhou, só atrasou a mudança que eu precisei fazer com meu filho. Só atrasou. Atrasou uns anos, até que eu percebi sozinha. Que minha mãe falou durante tanto tempo, o teu filho precisa de limites, regras, ordem, rotina. A minha mãe falava aquilo com angústia. Ele precisa rotina, ordem, limites. Ele precisa que você pare, que você monte uma rotina para ele. E eu olhava para minha mãe tipo, ai mãe, você é antiga, você é arcaica, eu sou da nova era. Eu sou da nova época. Você vem com essas coisas antigas. Eu vou educar diferente meu filho. No fundo, eu achava que eu iria ser melhor que minha mãe. E negava completamente, não escutava, não respeitava, não escutava nada do que a minha mãe falasse. Atrapalhei a minha própria transformação por jogar fora algo que vem sendo passado de geração em geração, que é a estrutura básica para um ser humano se desenvolver saudável. Limites, ordem, regras, rotina, autoridade, respeito. Coisas básicas para a estrutura de um ser humano, para ele poder viver em equilíbrio, porque o ser humano ele é livre, ele não tem limites, regras, ordem, rotina. Isso tudo precisa ser ensinado pela gente. E a minha mãe estava lá desesperada falando isso para mim. Para teu filho falta limites, ordem, regra, rotina. É só isso que falta. Ele tem tudo. Só falta isso. Lá vem a minha mãe com as coisas dela. Então, eu vejo que a nossa geração faz muito isso. Não escuta os mais velhos com respeito e com atenção. Porque os mais velhos vêm carregados de coisas que te magoaram quando você era criança, que não te fizeram bem. Então, com teu filho, você quer fazer diferente. Eu aconselho todo mundo a sempre que um vovô ou uma vovó faz uma observação, presta atenção e reflete sobre essa observação, porque sempre há uma verdade. Se a tua mãe e teu pai têm um incômodo
com o jeito que você educa teu filho, escuta e reflete. Porque, no fundo, sempre há uma verdade de quem sabe, de quem já criou filhos, de quem está vivo há muito tempo. Segunda coisa, querer dar tudo para o meu filho, tudo que eu não tive. Então, se eu não fui escutada, eu vou escutar tudo que o meu filho falar. Se eu não fui respeitada, meu filho vai ter um respeito extremo. Se eu não fui considerada, eu vou considerar tudo que o meu filho quiser, disser. Vou dar opinião para ele, para tudo. Ele vai ter espaço para opinar, para decidir, para negociar comigo. Se eu fui ignorada, meu filho vai ser super valorizado, super olhado. Então, o que aconteceu? Eu tinha um menininho com 4 anos de idade, chato, insuportável. Ele tinha poder sobre mim, porque eu colocava ele lá em cima. Ele falava e eu parava para ouvir, porque ele quer falar alguma coisa. Como eu não tive espaço para expressar as minhas emoções, ninguém considerava o que eu sentia. O que meu filho sentia era super valorizado e respeitado. Eu cheguei ao ponto assim de, tipo, se eu fazia uma promessa para o meu filho, eu falava para o meu filho, tipo, a mamãe hoje vai te levar para pescar, e começava a chover, eu levava mesmo assim, porque eu prometi. Porque o meu pai prometia coisas e não cumpria. Então, tudo que eu prometia para o meu filho, eu cumplia assim, custe o que custar. Imagina se eu não vou cumprir o que eu prometi. Então, o que aconteceu, por exemplo? O meu filho ficou rígido. Para ele, se a mãe falou isso tem que acontecer. E aí estava chovendo e ele estava assim, tô nem aí, tem que acontecer porque você me prometeu. Não sei, por exemplo, a gente ia no supermercado e meu filho opinava sobre tudo. E ele que escolhia as coisas que iríamos comprar. Porque como eu não fui levada em consideração quando era criança, eu levava em consideração tudo que meu filho falava. Tudo que ele opinava, tudo que ele queria, tudo que ele sentia, era tudo super valorizado. Então, o que aconteceu? O menino ficou com um poder sobre mim. Ele estava lá em cima, num pedestal. Ele ficou com um poder sobre mim. E isso foi deixando ele inseguro, porque uma criança que se sente mais poderosa que a mãe, ou que tem poder sobre a mãe, ela fica muito insegura. Porque imagina, se ela pode com a mãe, se ela tem poder sobre a mãe, quem cuida dele? A criança tem que ter alguém para admirar, alguém superior a ele. Ela deve poder relaxar no colo de uma mãe e sentir que a mãe está decidindo por ele, que a mãe tem poder sobre ele, porque a mãe é mais velha, mais sábia. Ela está mais preparada. Então, ela está cuidando dele. Quando a gente dá poder demais para a criança, há uma inversão de papéis. Se a criança tem poder sobre a mãe, ela se sente insegura, porque não há nada que tenha poder sobre ele. Então, isso o que criou no meu filho? Um sentimento de insegurança muito grande. Meu filho demorou muito tempo para ele poder confiar nos adultos, para ele poder ter admiração por alguém, para ele poder relaxar e não se sentir sempre ele carregando tudo sozinho, como a sensação de que ninguém cuida dele, não existe algo maior que ele. É muito peso isso para uma criança. Isso foi por quê? Por querer dar para meu filho tudo que eu não tive. Como eu sou fruto também da educação autoritária, como a maior parte de nós, eu eduquei meu filho por uma reação a essa ferida. Vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Nunca a reação de uma ferida vai ser o equilíbrio. Nunca. Os nossos filhos não precisam aquilo que a gente não teve. Os nossos filhos precisam uma educação elaborada para eles, considerando eles, quem são eles, a época que eles vivem e que necessidades eles têm. Eles não têm nada a ver com nossa infância, com nosso passado, nem com a nossa criança ferida. O terceiro grande erro que eu cometi: querer ser perfeita. Querer ser uma mãe perfeita que acerta sempre. Era muito doloroso para mim aceitar os meus erros. Era muito doloroso, muito frustrante para mim perceber que eu tinha errado. Por quê? Porque tinha uma crença na minha cabeça que eu iria ser uma mãe que acerta, uma mãe perfeita, uma mãe que sempre dá certo. Por quê? Porque eu dedicava a minha vida para aquilo. Para mim, a maternidade era o mais importante. Então, era uma exigência muito grande. Eu comigo mesma. Então, a partir daí, por exemplo, eu comparava meus filhos com outras crianças. Comparava meus filhos com meus sobrinhos. Ficava comparando para ver se os meus filhos estavam sendo bem educados, se eu estava fazendo as coisas certas. E os meus filhos, assim, o Luan, nos primeiros anos de vida, batia em todo mundo. Era uma criança que dava muito trabalho, que dava muito problema. Eu sofri muito. Era um sofrimento por
a desilusão de não conseguir ser uma mãe perfeita. Só que você não consegue mudar se você está no sofrimento. Você muda quando você para de sofrer, quando você abre mão do sofrimento e diz assim, não vou mais sofrer, agora vou mudar. Eu fiquei muitos anos sofrendo. Por quê? Porque eu queria ser uma mãe perfeita, me cobrava aquilo. Era o primeiro filho que eu tive, foi o primeiro neto, o primeiro sobrinho, a primeira criança da família, então estava a família inteira de olho em mim. Era muito pesado aquilo, muito pesado aquilo. Era a família inteira olhando para mim, vendo se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado, e eu me cobrando para ver se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado. E para mim sempre tinha que dar certo aquilo, era uma exigência enorme. Depois, com o tempo, eu aprendi a ficar em paz com a maternidade perfeita, que é imperfeita. A maternidade, ela é cheia de erros. Você vai cometer erros o tempo todo. Mas eu demorei e sofri muito para poder aceitar que, mesmo achando que eu estou fazendo o certo, daqui a 2, 3 dias eu posso perceber que eu achava que estava fazendo o certo, mas estava fazendo errado. Porque a maternidade é um caminho de evolução, de aprendizagem. É uma aprendizagem diária. Ninguém nasce sabendo ser mãe. Ninguém nasce sabendo lidar com seu filho. E você tem o primeiro filho e você aprende a lidar com ele, mas aí vem o segundo e você tem que aprender a lidar com outro. E com o primeiro que bagunçou porque chegou o segundo. A maternidade é uma aprendizagem eterna. Não tem fim. Então, a ideia de ser uma mãe, de ter que ser uma mãe perfeita, isso me colocava num lugar central, a minha família toda olhando para mim, também porque era a primeira criança da família. Então, a minha família toda olhando para mim. Esse olhar de toda a família, esse olhar de todo o tempo vendo se estava certo ou errado o que eu estava fazendo e como eram meus filhos e se eu estava conseguindo educar direito ou não, ele me afetava profundamente. Por quê? Porque eu tinha essa cobrança que a família tinha em cima de mim também. Eu tinha essa cobrança. Porque se eu tivesse aceitado que a maternidade é isso aí, e você vai errar, e eu vou errar, e vou perceber que fiz certo, que fiz errado, e os meus filhos não sempre vão ser um exemplo de criança, porque isso era muita exigência para os meus filhos também. Imagina, meu filho batia nas pessoas e eu ficava assim, destruída, porque eu percebia ali meu erro e meu filho deixava meu erro exposto. O que a família pensasse sobre os meus filhos, para mim, era muito, muito, muito pesado e muito importante. Porque a criança é isso, ela deixa você exposta com o comportamento dela. Ela deixa a tua maternidade exposta, visível para todo mundo. Então, era muito doloroso aquilo e era muito frustrante aquilo, estar ali, caprichando, me esforçando para fazer sempre o melhor, que eu acreditava que era o melhor, e ver que não, que eu estava errando. E toda vez que eu descobria um erro e eu melhorava, logo eu descobria outro erro. Então, eu percebi e me acostumei com a sensação de que a maternidade é uma descoberta de erros constante. Porque se você não descobre erros, significa que você não está aprendendo, que você não está melhorando, que você estagnou. E eu sou uma pessoa que quer aprender e melhorar o tempo todo. Então, todos os dias eu descubro erros. Antes, doía, machucava, ficava pesado. Agora, me empolga. Porque eu penso assim, se eu descobri um erro, agora que eu aceitei que a maternidade é assim, não quero ser mais perfeita, não estou me cobrando mais com essa exigência, uma perfeição que é uma ilusão, porque o que é ser uma mãe perfeita? Quando eu descobri que ser uma mãe perfeita é ser eu mesma, e ser eu mesma sempre tem o risco de errar, porque eu estou aprendendo. Você diz assim, Ivana agora tem muita experiência, 3 filhos. Sim, mas eu nunca fui mãe de Nara de 14 anos de idade. É a primeira vez que eu estou sendo mãe de Nara com 14 anos de idade. Ela vai viajar agora. É a primeira vez que Nara vai viajar. E não é a mesma coisa quando meu filho, com 14 anos, viajou também pela primeira vez, que quando Nara viaja pela primeira vez, porque são 2 crianças completamente diferentes e porque eu me tornei uma pessoa diferente depois de 10 anos. É a primeira vez que eu sou mãe de Luan com 24 anos de idade. É a primeira vez que eu estou aprendendo todos os dias com meu filho e eu estou aprendendo todos os dias a me posicionar e qual é a forma mais saudável de eu continuar sendo a mãe dele, porque eu sou, mas com esse novo cenário, um menino independente de 24 anos de idade. Eu estou aprendendo todos os dias, o tempo inteiro. E o que eu aprendo com Luan, que é o mais velho,
nem sempre serve com a Tiana, que é a do meio. Porque a Tiana é outra pessoa. E ela não é o meu primeiro filho, ela é a minha segunda filha. E eu sou diferente com a Tiana, porque ela é a minha segunda filha. Não é o primeiro, não é a mesma coisa. E o que eu aprendo com a Tiana nem sempre serve para usar com Narayama. Porque Narayama é outra pessoa. Narayama tem uma mãe de 45 anos de idade com 14 anos de idade. Enquanto Luan tinha uma mãe de 30 anos, de 34 anos de idade, quando ele tinha 14 anos de idade. Então, são situações completamente diferentes. Então, a maternidade, eu me acostumei e aceitei que a maternidade é uma aprendizagem constante. Então, ficou leve. Não porque os problemas sumiram. Ficou leve porque eu aprendi a conviver com os problemas e a focar em resolver os problemas e não a focar em sofrer pelos problemas. E aí vem o quarto ponto, não menos importante, que é a culpa. Eu escuto falar, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E realmente a gente sente culpa. Eu sentia culpa porque o mosquito mordeu meu filho. Eu acordava à noite, via que um mosquito mordeu meu filho e sentia uma culpa enorme por aquilo. Como eu deixei passar isso? Meu Deus, como eu não vi que tinha um mosquito dentro do mosquiteiro do meu filho? Ai, meu Deus. Eu sentia culpa porque meu filho ficava com diarreia. O que eu dei de comer para ele? O que eu fiz? Será que eu levei ele em algum lugar e ele pegou um vírus? Era uma culpa, sim. E eu escuto essa frase e acho que ela é certa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas você não pode se acomodar nessa frase e achar que esse é o teu destino. Quando a gente não trabalha com a culpa, só sente ela, a gente vive num poço de culpa. Tipo assim, tudo o que acontece com meus filhos, tudo errado, o que não dá certo é culpa minha. Eu me sinto culpada. Só que quando a gente aprende, e foi o que eu fiz, aprendi a trabalhar com a culpa, aprendi a perceber a culpa, perceber o que a culpa está me mostrando. Porque quando você sente culpa, significa que você pode mudar alguma coisa. Você poderia ter feito diferente alguma coisa. Não dá para apagar o que você fez, voltar para trás, se arrepender e mudar aquilo, mas dá para mudar daqui para frente. Então, a culpa, na verdade, é um sinalizador de que você pode melhorar alguma coisa. Quando você, em lugar de ficar se sentindo culpada, se remoendo e se chicotando, imagina, eu bati no meu filho até os 8 anos de idade. Se eu ficar me chicotando, me remoendo por causa disso, caramba, vou sofrer a vida inteira. E não vou mudar. Em lugar de você ficar se chicotando e se remoendo, o que você faz? Você pega a culpa, sente ela, mas não fica sentindo ela. Sente a culpa e percebe rapidamente por que você está sentindo culpa. Eu estou sentindo culpa porque o mosquito mordeu o meu filho. A culpa vem sinalizar o quê? Que eu preciso ter mais atenção. E eu posso ter mais atenção. Então, vou fazer o quê? Vou agradecer a culpa, obrigada a culpa que você veio me avisar, que eu poderia ter tido mais atenção e que eu sou capaz de ter mais atenção. Porque quando a pessoa não é capaz de melhorar, não sente nem culpa. A gente sente culpa quando a nossa consciência está dizendo você pode ser melhor que isso. Quando a pessoa não acredita que ela pode ser melhor, ela nem culpa sente, ela se conforma. Ela relaxa com aquilo. Aí você diz assim, mosquito mordeu, é isso aí. Eu não posso fazer nada. A culpa ela vem quando você quando você pensa que você pode se fazer diferente. Então, escuta a culpa, sente ela, mas não fique com ela. Só pegue a mensagem que a culpa vem te trazer. Ivana, você pode ser mais cuidadosa na hora de botar o teu filho para dormir. Você pode melhorar esse mosquiteiro. Você pode ver direito por onde esse mosquito entrou. Você pode fazer diferente. A culpa vem para isso, na verdade. Sinalizar que você podia melhorar alguma coisa. Se a gente foca em melhorar e não em se sentir culpada, então a culpa é um instrumento. Não é mais algo que te pega, que te consome, sabe? Não é algo que te tortura. É algo que serve como um instrumento, porque você percebe. Esses dias, uma amiga até me disse, eu estou me sentindo muito culpada porque eu percebi que eu não tenho dado a atenção que a minha filha precisa. Eu estou trabalhando muito com 1000 coisas no mesmo tempo, distraída com outras coisas, e só hoje que eu percebi, eu olhei para minha filha e falei, caramba, eu não estou dando a atenção que ela precisa. Aí veio uma culpa enorme, senti uma culpa por todo esse tempo que eu não dei a atenção que ela precisa. E eu falei para ela, olha,
Sentiu a culpa? Doeu? Que massa, porque isso não vai te deixar esquecer que você precisa dar atenção para tua filha. Agora muda, vai dar atenção. Em lugar de ficar ali se remoendo, se sentindo culpada, faz aquilo que a culpa veio sinalizar para você. Que tá certo, você precisa dar mais atenção a ela. Vai lá dar atenção a ela. Quando você atua, você melhora, você aprende, muda. A culpa é uma ferramenta. Não é mais um estado. Não é mais algo que te consome, que te devora, que te prende, que te tira força, que te deixa triste. A culpa nada mais vira um sinal. Culpa de quê? Daquilo. Ah, vou mudar. Pronto. Então, nasce uma mãe, nasce uma culpa, é verdade, mas a culpa é um sinalizador. Não deveria ser um estado. Nasce uma mãe e você vai sentir culpa para o resto da vida. E vai sofrer com culpa pelo resto da vida. Não. Deveria ser um sinalizador, porque a cura da culpa é a mudança daquilo que você está sentindo culpa. Isso faz com que a culpa vá embora. A mudança, a atitude, a ação, mudança, transformação daquilo que você está sentindo culpa. Então, eu espero que quem de vocês se tocou com a minha fala, se identificou com o que eu estou falando, tenha coragem de ter uma atitude e fazer diferente, porque a maternidade não precisa ser pesada, a maternidade não precisa ser cansativa, a gente não precisa viver se sentindo culpada e a mudança depende da gente. Você tem a maternidade que você cria. Você pode descriar essa maternidade e criar uma maternidade que seja mais leve, mais fácil, mais gostosa para você mesma. A gente é a criadora da nossa maternidade. Ok? Então é isso, meninas. Beijo, gratidão pela companhia mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Oi, meninas. Eu preparei uma aula gratuita onde eu explico por que teu filho não te obedece, por que você tem que ficar falando, repetindo a mesma coisa 1000 vezes e às vezes até explodir para fazer com que ele te obedeça e o que você precisa fazer para mudar isso. A aula é gratuita. Para assistir ela, clica no link aqui do lado ou no link que está lá na minha bio. Assiste essa aula, vale a pena, vai te ajudar muito. Beijos!